Olá pessoal, vamos continuar agora a nossa aula, né? Ontem vocês viram o começo dessa unidade 10 com a professora Cleide, né? Agora nós vamos continuar na aula 2 falando sobre o texto que vocês viram ontem, né? Sobre o que o texto de ontem falava? A- Vocês lembram quais eram as verduras e as frutas que o texto estava falando? Vocês já comeram aquelas verduras e legumes falados no texto? Em que? Em sopas ou ensaladas? Na sua casa tem plantação? É. Onde é essa plantação? Se caso tiver. Assim a gente vai seguir para o texto feira. Vamos reler ele novamente. Segunda tem feira na esquina, se apressa menina que vamos pra lá. Na quarta-feira tem feira senhora, olha não demora que vai acabar. O que tem lá? Cenoura, chuchu, abobrinha, alface fresquinha, repolho agrião. Tomilho, alho e salsinha, ervas, cebolinha e manjericão. O que tem lá? Morango, ameixa e uva, laranja madura, abacate e melão. Limão, kiwi, peradura, banana, nanica, maçã e melão. Então me traga uma melancia, 2 abacaxis, 3 maços de almeirão. E não se esqueça do peixe bem fresco, 1 quilo de batata e muito salsão. Esse texto é da Rita Ramé. Podem observar que esse texto está escrito em forma de poema. E nos poemas, cada linha escrita a gente chama de verso. Esse texto, quantos versos tem? Contando aqui, a gente pode observar que tem 10. Aqui são 8. Então aqui nós temos 18 versos. Aqui no primeiro verso, segunda tem feira na esquina. Qual é a terceira palavra? Circulem aí no texto de vocês a terceira palavra desse texto, que seja no livro ou que seja na folha. Depois que circularam, me digam quantas letras tem essa palavra feira, né? Contando, a gente pode observar que tem 5 letras. Quantas sílabas tem? Feira. São 2 sílabas. Qual é a primeira palavra desse texto? Dessa palavra, melhor dizendo. Qual é a primeira letra dessa palavra? Qual é a última letra dessa palavra? A gente pode ver que essa palavra começa com a letra F e termina com a letra A. Dessa forma, a gente pode também contar quantas vezes essa palavra feira aparece nessa primeira estrofe. Segunda tem feira na esquina, se apressa menina que vamos pra lá. Na quarta-feira tem feira, senhora, olha não demora que vai acabar. Quantas vezes apareceu a palavra feira? A gente pode ver que apareceram 2 vezes. Mas tem a quarta-feira, só que a quarta-feira o significado é outro. Essa palavra quarta-feira é uma palavra composta, né? Então, quarta-feira é uma palavra só, né? Então, não é a palavra feira. Então, nessa estrofe só aparece a palavra feira 2 vezes. Seguindo adiante, nós vamos passar para a página 195, na questão 4, que diz o seguinte: entre algumas estrofes há um refrão, a parte da letra da canção que se repete. Copie esse refrão. Se não me engano, vocês já responderam essa questão ontem com a professora Cleide, que é só para escrever a perguntinha: o que tem lá? Então escrevam aí, o que tem lá? Então, muito fácil. Seguindo adiante para a página 196, questão 5. Quantos versos tem a estrofe do refrão? Vejam lá, contem lá e coloquem aí quantos versos são. Na questão 6, copie da letra da canção as palavras que rimam com agrião. Volta lá na canção e vê que palavrinha que rima com a palavra agrião. Se tivesse feijão, feijão seria uma palavra que rimava com agrião, porque o final da palavra tem um som parecido, um som muito parecido. Agrião, feijão, é o finalzinho da palavra. Então procure lá no texto que palavras tem esse som no final parecido com agrião e coloquem aí. Questão 7. O que quer dizer o verso? Olha, não demora que vai acabar. Qual o sentido desse verso? Por que escreveram? Para que será? Né? Coloquem aí qual é o significado desse verso.
Seguindo adiante, agora nós vamos passar para a página 202, questão 1. Na página 202 tem as palavras, mesmo som, outras letras, o que e o que. Questão 1, palavras no quiosque. Escreva no quiosque alguns dos nomes que aparecem no quadro. Dica: só valem nomes de comidas que comecem com que e que. Tem que ser comida que comece com que e que para você escrever dentro desse quadro aí do quiosque. Tem as palavras periquito, queijo, quiabo, faquinha, queijadinha, quindim, canjica e quibe. Só vai escrever palavras que começam com que e que e são comidas, né? Então, muito fácil, muito fácil. Eu sei que vocês vão conseguir fazer isso aí rapidinho para a gente seguindo para a página 202 ainda, questão 2, né? Agora observe a sequência das sílabas. Tem aí ca, que, ki, ko, ku. Observem que o som é o mesmo. Ka, que, ki, ko, ku. Esse sonzinho inicial da sílaba é o mesmo. Só que observem a forma de escrever. O K é o C e o A. Já o que é o Q, o E. É o mesmo sonzinho no começo, mas as letras para escrever são outras. E o que você vai fazer nessa questão? Complete corretamente as palavras com as sílabas. Com essas sílabas do quadro, você vai completar essas palavras. Daí a letra A, tem o Ju. Qual é a sílabazinha que está certo com esse Ju? Se eu colocasse o Ki, Kiju, tem alguma coisa com o nome Kiju? Não, então não dá certo o Ki. Se eu colocasse o Ka, Caju, tem alguma coisa com o nome Caju? Tem uma fruta com o nome Caju, então coloca o K, certo? E assim você vai achar a combinação para todas essas palavrinhas aí, né? Complete direitinho para responder essas questões. E aí nós vamos seguir agora, voltar um pouquinho para a página 200, né? Na questão 2 da página 200, e que diz o seguinte: há outro sinal de pontuação empregado entre as palavras, né? Vocês responderam, é para vocês terem respondido a questão 1 ontem, né? E agora a questão 2 da página 200 diz o seguinte: há outro sinal de pontuação empregado entre as palavras. As palavras da onde? Lá do textinho da questão 1: cenoura, chuchu, abobrinho, alface, fresquinha, repolho e agrião, tomilho, alho e salsinha, erva, cebolinha e manjericão. Então, estava faltando um sinal lá, era para vocês completar, e agora para dizer que, observar que há outro sinal de pontuação empregado entre as palavras. É para você sublinhar esse sinal e dizer qual é o nome desse sinal empregado entre as palavras. Então você vai colocar o nome, né? Que, como lá diria a professora Cleide, né? Eu não vou dizer que é vírgula não, né? Não vou dar a resposta para vocês que é a vírgula não. Então, agora vocês vão na letra B. Pensar, né, conversar com seu orientador sobre qual será a razão do uso desse sinal entre as palavras dessa estrofe, né? E vai dizer, por que será que se colocou essas vírgulas aí nesse trecho aí, nesse textozinho aí? Então, são essas as nossas atividades de hoje. Eu quero que vocês respondam as atividades todas, postem lá no Mob Família, né? Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp na hora da aula, eu estou disponível. Se tiver uma dúvida outra hora, pode colocar lá no WhatsApp, na hora que eu abrir, eu vejo e vou procurar responder, certo? Você também vai sempre procurar fazer o seu melhor e bons estudos para todos, tá ok? Tchau!